mais um estudo hoje aqui no canal, continuando o estudo do livro de Daniel. Hoje aqui no capítulo 6 de Daniel, que fala sobre a cova dos leões, que Daniel foi lançado na cova dos leões. Só que muita gente não sabe que Daniel foi lançado na cova dos leões por causa dos invejosos, por causa da inveja. É que Daniel foi lançado na cova dos leões. Mas como Daniel era fiel e justo diante de Deus, e também o rei Dário, não é, que sucedeu ao filho de Nabucodonosor quando morreu, amava a Daniel. Então, aqueles que Dário tinha constituído como ministros e presidentes ali na Babilônia, juntamente também com Daniel, na qual Daniel se destacava sobre eles todos. Por quê? Porque o próprio Deus o abençoava. E Daniel prosperava mais do que todos os outros presidentes, porque haviam 3 presidentes e um deles era Daniel. E por Deus abençoar tanto a Daniel, então todos os outros presidentes e ministros se juntaram contra ele por inveja e foram até o rei Dário, não é? Com bajulações, não é? Para inflamarem o ego de Dário, para poder, não é? Fazer com que Dário viesse, não é? A criar um decreto que qualquer homem que pedisse alguma coisa a seu Deus que não fosse ao rei, não é? Dentro de 30 dias, naqueles 30 dias, fosse lançado na cova dos leões. Vejam o que a inveja provoca. Por causa da inveja, foram até o rei Dário. Eles sabiam que o rei Dário amava Daniel, gostava de Daniel. Então, mas eles foram o quê? Astuciosos. E o rei Dário, com certeza, da maneira que eles abordaram o rei, não é? Claro, massajaram ali o ego do rei, e o rei decretou uma lei que não podia ser revogada. E eles fizeram pressão nisso. Só mais tarde é que o rei descobriu, não é? A armadilha que ele caiu. O que armaram contra ele para poder, não é, destruir a Daniel. Para você entender, não é, o que a inveja não faz. A inveja não destrói aqueles que são de Deus. A única coisa, não é, que a inveja faz é atrapalhar, criar problemas para aqueles que são de Deus, não é? Por quê? A inveja vem do diabo. O diabo incute a inveja nos nossos adversários para poder usá-los contra nós. E foi o que o diabo fez. Usou, não é, aqueles ministros todos, aqueles presidentes, não é, com inveja para poder destruir a Daniel. Mas Deus agiu por causa da fidelidade de Daniel. Daniel confiou, ainda que tenha sido lançado para dentro da cova dos leões. Você imagina quantos leões tinha dentro dessa cova? A Bíblia, a palavra de Deus, não diz. Você imagina o que Daniel sentiu, a sua aflição, a sua tribulação. Porque armaram contra ele para poder o arrancar do posto dele. Assim acontece com todos aqueles que são fiéis a Deus. E você se encontra em tribulação no seu trabalho. Todos lhe odeiam. Todos lhe querem ver fora dali. Assim aconteceu com Daniel. Daniel também foi perseguido. Foi atribulado. Imagina Daniel sendo lançado na cova dos leões e colocado uma grande pedra ali na boca daquela cova para que Daniel não pudesse escapar, fugir. Imagina
ter ali centenas ou dezenas de leões famintos, querendo qualquer coisa para comer, para devorar. E lançaram ali, dentro daquela cova, Daniel. Mas Daniel confiou, como tinham confiado Sadraque, Mesaque e Abednego quando foi lançado na fornalha de fogo. Eles também confiaram. Daniel também confiou. Isso mostra que nós temos que confiar em Deus nas tribulações, quando nós somos atribulados. Mas você tem que ser fiel. Porque se você não for fiel a Deus, se for lançado na fornalha, você será queimado. Se você for lançado na cova, você será devorado pelos leões. Mas se você é fiel a Deus em tudo, Deus vai te livrar tanto da fornalha quanto da cova dos leões. Porque você é fiel e você tem forças para confiar em Deus. E Deus é que livra. E é também Deus é que vinga. E Deus é que vingou a Daniel. Você continuar lendo aqui no capítulo 6 do livro de Daniel, fala sobre Daniel na cova dos leões, você verá o que Deus fez, a vingança que Deus fez. Por isso é que está escrito, Deus disse, a vingança é minha. Deus é que vinga, ainda que os malfeitores venham lhe fazer mal, lhe prejudicar no trabalho, em qualquer coisa. Você não deve, não é, se vingar das pessoas, mas confiar na justiça de Deus, na vingança de Deus. Porque se você tentar vingar, você vai falhar. Mas se você deixar na mão de Deus, deixar na mão de Deus é confiar em Deus. Porque Deus não vai te responder quando você quer, ou no momento da sua aflição. Imagina quanto tempo Daniel passou aflito, atribulado, até ser lançado naquela cova. Você acha que isso foi fácil? Você acha que isso foi do dia para a noite? Ele passou a noite inteira dentro daquela cova. Se não fosse Deus ter enviado o seu anjo, com certeza Daniel teria sido devorado pelos leões. Mas como Daniel foi fiel, Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. É assim que Deus faz. Esse é o livramento de Deus. Mas também você tem que confiar em Deus. Quando você é fiel a Deus, você tem que confiar. Deus não vai responder aos seus problemas. Muitas vezes, quando você clama ou você fez um voto a Deus e você espera uma resposta imediata. Então, e se essa resposta imediata que você precisa porque você está aflita por causa dos invejosos não vier naquele momento, você vai se revoltar contra Deus? Não. Você nesse momento tem que confiar. Deus vai lhe responder no momento certo. E o momento certo de Deus, muitas vezes, na maioria das vezes, não é o nosso momento. Quanto tempo Deus leva para responder aos nossos pedidos, às nossas orações, aos nossos sacrifícios, às nossas ofertas, aos nossos pedidos, não é? Não sabemos, mas Deus sabe o tempo certo para nos responder e nos vingar dos malfeitores. Deus vinga. Não pense que Deus fez isso no passado e não faz nos dias de hoje. Deus não mudou. Deus não mudou, não é? Aqueles que têm se levantado contra você no trabalho e em qualquer lugar para lhe destruir e você é fiel a Deus, você pode ter certeza absoluta que eles serão destruídos. Assim aconteceu, não é? Assim Deus destruiu todos aqueles, não é, que armaram contra Daniel. Além de eles serem destruídos, sendo lançados na cova dos leões, também foi lançado os seus filhos e as suas mulheres. Por que Deus faz isso? Para que os filhos não viessem
se vingar de Daniel. Deus dá o livramento por completo. Assim aconteceu também no passado, não é? Quando aqueles sacerdotes se opuseram contra Moisés e Arão. O que Deus fez? Abriu a terra se abriu e caíram vivos todos aqueles sacerdotes, suas famílias, suas casas, diretamente para o inferno. Caíram vivos no inferno. A única vez que a Bíblia diz que a terra se abriu pelo poder de Deus e fez cair todos aqueles que tinham se levantado contra Moisés. Moisés era servo de Deus, juntamente com Arão. Mas os outros que achavam que eram também servos, não é? E que ignoraram, não é, a liderança de Moisés, Deus se vingou. Imagina o que Moisés não passou. Não é? A aflição que Moisés não passou por causa dos maus. Mas Deus vingou. Caíram eles e as suas famílias, suas casas, diretamente para o inferno. Imagina o seu corpo carnal cair diretamente no inferno. O fogo vai lhe queimar, vai destruir tudo. Talvez em minutos. E essa carne deixará de existir. E virá um novo corpo. Porque a alma precisa de um novo corpo. E surgirá dentro do inferno um novo corpo. Porque isso já foi decretado pelo próprio Deus. Um corpo de horror. Que é o verbo. O que a Bíblia fala que é o verme que não morre. Que é esse corpo que resiste dentro do inferno. E a pessoa, a alma, sente dor. Por quê? Porque a alma é indestrutível. Ou você acha que o fogo do inferno consegue queimar a alma? Consegue queimar os espíritos? Não consegue. Mas Deus deu ordem. Se a alma sai desse corpo, se o corpo entra no inferno, ele recebe um outro corpo. Assim aconteceu com os anjos que foram expulsos do céu. Eles perderam aquele corpo de honra e de glória, não é? Perderam as suas asas, que podiam voar, não é? Foram lançados no inferno e dentro do inferno recebem um corpo de horror. E esse corpo sente dor. E esse corpo geme. E range os dentes, como está escrito. Pior será ali, no lago de fogo e enxofre, que será ali no céu. No céu não, no sol. Será ali no sol. Porque o inferno inteiro, todos os demônios, todas as almas, tudo será lançado ali no sol, que é o lago de fogo e enxofre. E esse corpo que o ser humano, não é, recebe no inferno é eternamente um sofrimento. Para você entender o porquê que a alma sofre. Caiu no inferno, recebe um novo corpo. Os demônios que estão aqui, que voam aqui, que andam aqui neste mundo, não é? Por que não querem ir para o inferno? Porque sabem que lá tem um corpo para eles. E ali vão sentir a dor do calor, da queimação do inferno. Por isso é que eles não querem estar lá. Eles não querem ir para lá. Eles estão aqui, não é? Voando de um lado para o outro, destruindo tudo. Você entender, não é? Eles aqui são espíritos, conseguem voar. Mas ali no inferno recebem um corpo. E eles sentem dor. Isso, uma abreviação para você entender do que está escrito. Que Deus é que vinga. Deus é o vingador. Vingou a Daniel. Para você entender o início do estudo desse livro de Daniel, não é? No capítulo 6, fala sobre a cova dos leões, diz assim: pareceu bem a Dário era o rei ali da Babilônia, constituir sobre o reino 120 sátrapas que estivessem por todo o reino, quer dizer, ministros, e sobre eles 3 presidentes, quer dizer, mais 3 que fossem capazes de gerir todos aqueles ministros e tudo, não é? Os 3 presidentes. E Daniel era um deles.
Então, o mesmo Daniel se distinguia desses 3 presidentes e ministros, porque nele havia um espírito excelente, não é? Foi o espírito de inteligência que Deus deu a Daniel, que era o espírito inteligente, excelente. E o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Quer dizer, esses invejosos, que eram os outros presidentes e ministros, que o rei Dário tinha constituído, sabia que o rei Dário tinha a intenção de colocar Daniel sobre chefe, presidente sobre todos eles. E é por causa disso que Daniel foi parar à cova dos leões, por causa da inveja. Porque em tudo que Daniel fazia era abençoado. E Daniel prosperou, não é? No tempo de Dário e prosperou depois de Dário, quando veio o rei Ciro. Quer dizer, isso mostra também que aqueles que são fiéis a Deus prosperam. Se você diz assim, não, eu sou fiel a Deus, mas você não tem visto a prosperidade financeira, ou em toda a sua vida, você tem que refletir. Você diz, poxa, eu creio em Deus, eu creio no Senhor Jesus, eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu sirvo a Deus. Uns até servem no altar, não é? Eu sirvo no átrio, não é? Eu falo do nosso Senhor Jesus para as pessoas, eu evangelizo as pessoas, mas a minha vida não anda. Você tem que refletir. Refletir para saber onde você tem falhado. Porque se Deus não falha, algo está de errado em você. Você não pode culpar a Deus. Porque o que Deus fez com Daniel, a prosperidade que Deus deu a Daniel, deu para todos os outros homens que foram fiéis a ele no passado. Deu para Abraão, deu para Jacó, deu para todos. É só você ler. Deus fez prosperar a todos. Todos que o amaram, todos que o serviram fielmente, que está escrito neste livro. É só você ler. Isso mostra o querer de Deus, o caráter de Deus. Deus quer o melhor para nós. Deus não quer que você tenha uma vida miserável, necessitada. Eu sou homem de Deus, eu sou mulher de Deus, eu prego um evangelho e falta tudo. É porque você é infiel. Ou por causa das suas intenções. Alguma coisa você falha para com Deus. Porque Deus não tem necessidade de falhar para consigo. Porque Ele é poderoso o suficiente para lhe fazer prosperar em tudo na sua vida. Mas a sua vida vai de mal a pior. Com certeza, você vive em pecado. E Ele não pode fazer nada. E o diabo tira vantagem nisso. E a sua vida não anda. Se ainda que dê um passo para frente, dê 10 para trás. A sua vida não glorifica a Deus. Não glorifica o nome do Senhor Jesus. Nem no seu trabalho, nem na rua, nem entre todos que vos conhecem. Por quê? Seu testemunho é mau. Você é mau. E Deus, não é? Não anda com os maus. Se Ele não te abençoa, a falha é sua. Exclusivamente sua. Você não pode culpar a ninguém. Você tem que rever a sua vida. O que é que você tem feito nos últimos tempos, nos últimos anos? Como tem sido o seu procedimento diante dos outros? Como tem sido o seu procedimento quando você está sozinho? O que você anda a fazer? Tudo isso está diante de Deus. Você não pode reclamar. Lemos aqui de Daniel, não é? Neste livro de Daniel, o caráter de Deus. O que Deus quer para aqueles que lhe servem. Deus quer o melhor. Deus colocou Daniel por cabeça e sobre cabeça. Deus quer colocar você por cabeça, como está escrito. Deus não nos coloca
Deus nos coloca por cabeça, não por cauda. Está escrito lá no Antigo Testamento. Deus não mudou. E continua fazendo o mesmo. No seu trabalho, Deus quer colocar você por cabeça. E se não colocou até agora, você tem que pensar, você tem que analisar o que tem falhado. Como? Ou se você tem falhado para com ele. O que Deus fez com Daniel é um exemplo para nós. Deus quer para nós a prosperidade e em tudo Deus nos quer colocar por cabeça. Por quê? Porque isso glorifica o seu nome. Glorifica o nome do Deus Altíssimo. E o que aconteceu mais tarde, não é? Deus usou ao rei Dário, não é? Para fazer lançar todos aqueles que se levantaram contra Daniel na cova dos leões com as suas famílias e os seus filhos, suas mulheres, tudo lá. E fez um outro decreto, né? Para todo o reino da Babilônia. Naquele tempo ainda, Babilônia controlava o mundo inteiro. Dizendo assim: faço um decreto pela qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel. Quer dizer, o Deus vivo. Quer dizer, aqui o Deus vivo foi glorificado por toda a terra. Por esse decreto. Porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. E o seu reino não será destruído. E o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva. Ele faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Quer dizer, os invejosos armaram contra Daniel. Daniel sofreu as injustiças. Quanto tempo levou para que Daniel sofresse essas injustiças? Semanas? A gente não sabe. Não é? Às vezes você passa por uma tribulação, durante uma semana você entra em aflição. Assim também entrou a Daniel. A ponto do próprio rei, quando viu, não é, o erro que ele cometeu, sendo levado por aqueles ministros e presidentes, ele tentou livrar a Daniel. Não é? Mas como o decreto era irrevogável, ele não podia mais voltar atrás. Mas pela manhã, ele foi ter com Daniel. Ele ouviu a voz de Daniel. Com certeza foi um alívio para o rei Dário. Não é? Isso mostra o quê? Mesmo que aqueles, não é, que se levantam contra nós para nos destruir, quando Deus se manifesta a nosso favor, porque Ele que vinga, não é? Nós vemos o seu poder. Mas para isso, nós temos que confiar. Daniel confiou. Foi atribulado, não é? Foi atribulado, mas confiou. E Deus o livrou da cova dos leões. Por isso é que está escrito até hoje, não é? Mas Daniel teve que confiar. Ainda que todos se levantem contra ti. Entre familiares, pessoas na igreja, pessoas na rua, pessoas no trabalho. Se você é de Deus, você permanece. E Deus vai te honrar. Mas se você não for de Deus, não espere que Deus vá te livrar. Você tem que ser de Deus. Você tem que pertencer a esse Deus vivo, não é? E para você pertencer nos dias de hoje ao Deus vivo, você tem que receber o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, que garantia você quer ter, né, da resposta desse Deus? Você anda dentro das igrejas, você frequenta a igreja há quantos anos? E até hoje não recebeu o Espírito Santo. Por que você não recebeu? Você que anda décadas dentro da igreja, você que está há mais de 1 ano, há mais de 6 meses, e não recebeu o Espírito Santo, algo está errado, não é? Porque Deus quer dar o seu Espírito. Você não recebeu por quê? Porque você não perdoou, você não quer perdoar.
E falando no perdão, farei brevemente quando terminar esse estudo de Daniel, porque a partir desse capítulo 6 de Daniel, vem o Apocalipse de Daniel, que é a continuação desse estudo. Mas farei um outro estudo que será a terapia do perdão. Por quê? Muitas pessoas não recebem o Espírito Santo porque não perdoam. E falarei sobre uma história que há pessoas que estão dentro da igreja, essa é uma história verídica, que eu falei com uma pessoa um dia, que era um domingo de manhã, fora da igreja, conversando com uma membro da igreja, quer dizer, que não perdoava nem o marido que tinha falecido. Para você ver que o perdão, né, as pessoas têm dificuldade de dar o perdão, ainda que seja alguém que tenha morrido. Como é possível? A pessoa já morreu, você está viva e você não perdoa. E se você não perdoar, como é que o Senhor Jesus vai te dar o seu Espírito? É impossível. Você tem que perdoar para que você seja perdoada. Mas por que essa mulher, que era uma senhora já com uma certa idade, não perdoou o marido, ainda que o marido já tenha falecido? Porque o dar o perdão, liberta. E o espírito que não quer dar o perdão permanecia vivo ainda dentro dela e não a deixava perdoar. Quer dizer, você tem que se libertar desse espírito. Esse espírito que não quer perdoar. Esse espírito é o contrário do arrependimento. A Bíblia fala, arrependei-vos, para que seja perdoado os nossos próprios pecados. Nós temos que arrepender para que os nossos pecados diante de Deus sejam cancelados. Mas o não perdoar é um outro tipo oposto ao arrependimento, porque o arrependimento está dentro de nós podemos dar. O perdoar também, mas o perdoar é diferente, é de alguém que lhe fez mal. Ou lhe fez mal a vida toda. No caso, foi o marido dessa mulher. O maltratou a vida toda. Que ainda tinha morrido, ela não conseguia a perdoar. Quer dizer, há pessoas que não conseguem se arrepender dos seus próprios pecados e há pessoas que não conseguem perdoar a quem lhe fez mal. São duas coisas que parecem diferentes, São opostos, mas é a mesma coisa. Você tanto tem que perdoar, como você também tem que se arrepender. Senão, você não recebe o Espírito Santo. E esse é um problema que se encontra dentro das igrejas. As pessoas não recebem o Espírito Santo porque não querem se arrepender e também não querem dar o perdão. Por isso é que eu creio, Deus deu essa direção para fazer um estudo sobre, a terapia do perdão. E vou encontrar pelo Espírito Santo dentro da palavra de Deus para que não diga, você inventou, ou, uma história qualquer. Não. Vai ser dentro das Escrituras Sagradas. Pelo nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Graças a Deus.